Seguindo com nossos estudos, vamos ao artigo 251 do Código Penal. Agora vamos falar sobre o crime de explosão, que também vai seguir a mesma linha de raciocínio do crime de incêndio, como eu já tinha apresentado no vídeo anterior. O crime de explosão ele tem previsão no artigo 251 e a sua redação se dá da seguinte maneira, né? Primeiro caput, trazendo as elementares e trazendo três modalidades possíveis da prática de crime de explosão. Vejam que no caput há a seguinte redação, né? Expor a perigo, sempre essa ideia da exposição a perigo, né? A incolumidade pública, a um perigo comum. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante primeira possibilidade de prática, explosão. Segundo, arremesso. Terceira, simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. A pena, como a do incêndio, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º traz uma modalidade privilegiada, quando se pratica aquelas possibilidades de crime, né, aquelas modalidades do delito, mas não se utiliza de dinamite ou um explosivo de efeito análogo, e aí a pena vai para 1 a 4 anos. Tem um aumento de pena de 1/3 para qualquer daquelas hipóteses, aquelas causas de aumento previstas no incêndio, no seu parágrafo 1º, seja do inciso 1º, seja do inciso 2º. E o parágrafo 3º traz a modalidade culposa, e tanto somente na situação se ocorrer a explosão, mas tanto com a utilização de dinamite, uma modalidade, e uma privilegiada na modalidade culposa, quando se utiliza de uma outra substância que não seja dinamite. Este é um resumo do artigo 251 e vamos desmembrá-lo, né? Iniciando, portanto, pela adequação típica, né? Sempre iniciando pela adequação típica. Aqui nós estamos diante de mais um crime de perigo comum. É preciso que haja, e também trata-se de um crime de perigo concreto. É preciso que se demonstre que houve um perigo a um número indeterminado de pessoas ou coisas e que poderia atingir, seja a vida, a integridade física ou patrimônio. Então, estamos aqui na mesma linha do que já estudamos no crime de incêndio, né? No caso agora, ao invés de trabalharmos com chamas, com fogo, com incêndio, nós estamos trabalhando com a explosão que traz esse efeito repentino de uma força, né, um deslocamento de ar, que também lança detritos e que isso pode acabar atingindo a integridade física e a integridade patrimonial de outrem. Na modalidade que está prevista no caput, é a modalidade que trata do incêndio quando se utiliza de substâncias como dinamite. E aí existem semelhantes, né? Nitroglicerina, TNT, gelatinas explosivas, ar líquido, entre outras. Então é claro que vai ser necessário uma perícia para que se constate qual que era a potencialidade daquele explosivo, para que a gente possa saber se vai se adequar, seja no caput, e depois vamos ver, ou no parágrafo 1º. No caput, portanto, trabalha com essa substância de potência maior, né, como dinamite. E traz 3 condutas típicas. É um tipo misto alternativo, elas não se somam, né? Então, ou pratica uma, ou pratica outra das condutas típicas que estão previstas. Então, uma primeira conduta típica que a gente tem é a provocação de explosão. Então, é a efetiva explosão, né, causando, portanto, aquele violento e repentino deslocamento de ar, né, com essa energia que pode causar, portanto, danos à nossa integridade ou ao nosso patrimônio. Então, a primeira conduta típica é a mais óbvia de se perceber. Agora, as outras duas, elas também serão condutas típicas, mas não chegarão à explosão. A segunda possibilidade é quem arremessa esse explosivo como dinamite. E, claro, aqui não se exige a explosão, basta arremessar
um explosivo da potência do dinamite, no caso do caput, e que haja, evidentemente, potencialidade lesiva constatada naquele explosivo, que gere, de fato, um perigo, já responde pelo crime de explosão. Ou, então, a hipótese de quem faz colocação de dinamite ou substância de efeito análogo em determinados locais. Uma pessoa, portanto, pega uma substância dessa, deixa em um determinado local, na rua, ao lado de um carro, deixa em um bueiro, para que aquilo exploda em um determinado momento. Basta a colocação do dinamite e já responde pelo crime de explosão, desde que constatado que havia a potencialidade, ou seja, gerou um perigo comum a um número indeterminado de pessoas e coisas. Então, temos essas 3 condutas típicas. Além disso, antes de falar sobre a modalidade privilegiada, cabe já trazer algumas distinções sobre o crime de explosão. Ele não se refere à pesca mediante uso de explosivos, que está previsto no artigo 35 da Lei 9.605 de 1998, a Lei de Crimes Ambientais. Ali gera um dano ao meio ambiente, não se trata de um crime de perigo comum. Não se pode confundir com a hipótese trazida no artigo 28, parágrafo único da Lei de Contravenções Penais, que é a queima de fogos de artifício, né? Deflagrações perigosas. E essa hipótese é quando não gera um perigo comum, e aí, portanto, existe essa contravenção penal. Uma terceira distinção que deve ser feita também, né? No caso, quando a gente está diante do furto com utilização de explosivos, já que houve uma alteração recente, no caso do tipo penal do furto, no artigo 155, trazendo agora essa qualificadora do parágrafo 4º, que é quando se utiliza de explosão no crime de furto, e, inclusive, é um crime hediondo, não haveria sentido mais de aplicar cumulativamente tanto o furto como o crime de explosão, porque, na minha visão, incorreríamos em bis in idem. Mas é claro que isso é uma resposta que deverá ser dada ao longo do tempo pelos tribunais e a doutrina talvez encontrar um caminho de consenso. Uma quarta distinção que deve ser feita é também com o Estatuto do Desarmamento, conforme já foi feito quando eu falei do crime de incêndio. Se houver utilização de artefatos que cause agora a explosão e se não gerar um perigo concreto, mas somente gerar um perigo abstrato, aplica-se o artigo 16. Só vai aplicar o artigo 251 se esse perigo for concreto. E também a Lei de Segurança Nacional, eu já fiz as considerações no caso de crime de incêndio, mesmo raciocínio aplicado ao crime de explosão. O crime de explosão, portanto, tem também a sua forma privilegiada. Está lá no parágrafo 1º do artigo 251. E aqui a forma privilegiada se dá pela substância que é utilizada na explosão ou na colocação de artefato ou lançamento de artefato. Se a gente não estiver falando, portanto, de dinamite ou substância análoga, mas sim de explosivos menos danosos, com uma menor eficácia explosiva, como, por exemplo, aqui numa citação de uma decisão, a pólvora ou botijão de gás, né? Nesse caso, estamos diante de uma modalidade privilegiada e aí a reclusão será de 1 a 4 anos e não de 3 a 6 anos. Portanto, existe essa modalidade, como eu já tinha dito anteriormente, será necessária uma perícia para identificar qual é a danosidade e a eficácia do explosivo que foi utilizado na cena do delito. O tipo subjetivo aqui, ele trabalha primeiro no caput com o dolo, como já foi apresentado no crime de incêndio, e há também a forma culposa, que está prevista no parágrafo 3º do artigo 251. Sobre a forma culposa, cabe uma observação. Vejam que a redação do artigo 251, no seu parágrafo 3º, diz: no caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção, de 3 meses a 1 ano. Veja que o parágrafo 3º ele vai trazer 2 modalidades de culpa
a culpa no caso de dinamite ou a culpa no caso da modalidade privilegiada com um explosivo de menor potencialidade lesiva, mas a modalidade culposa se restringe a apenas uma conduta típica, a apenas um comportamento, que seria aquele que provoca a explosão. Portanto, não há modalidade culposa para quem faz colocação ou arremesso de objeto explosivo, de substância explosiva. Nesse caso, estamos diante de fato atípico. Aqui, especificamente, a culpa traz uma restrição na hipótese de explosão, única hipótese trazida no parágrafo 3º. Aqui, portanto, a citação de um julgamento de uma apelação, né? Portanto, temos aqui uma análise falando da modalidade culposa, trabalhando com a imprudência do agente, que estocou grande quantidade de explosivo e ocasionou uma explosão com resultado morte e lesões, né? Mas trazendo, portanto, a possibilidade de aplicação da modalidade culposa, veja que efetivamente gerou uma explosão. As causas de aumento do crime de explosão são as mesmas causas de aumento no caso do crime de incêndio. Então, copiar e colar aquele raciocínio, né? Ou seja, aquela causa de aumento do inciso 1º que fala sobre obter alguma vantagem pecuniária, e aquelas causas de aumento previstas no inciso 2º do parágrafo 1º, que vão trabalhar com os locais de maior risco, de maior danosidade, caso ocorra, no caso aqui, a explosão. Então, vimos casas, né, portos, que a gente fez aquela distinção, enfim, locais públicos, de uso público, todas aquelas possibilidades. E ainda é importante também utilizar do mesmo raciocínio que foi apresentado no crime de incêndio, referente ao artigo 258 do Código Penal, já que estamos trabalhando com também a possibilidade de que hajam resultados pré-dolosos ou agravamento do resultado. Então, sempre lembrar que esses crimes eles precisam de uma observação detalhada do artigo 258, e todo aquele debate apresentado no crime de incêndio, e aí eu falei do artigo 258, quanto à possibilidade de concurso, no caso de crimes de homicídio doloso ou de lesão corporal, se aplicam também à hipótese do crime de explosão. Trago aqui um primeiro precedente judicial, só para que vocês analisem, né? No TJ do Distrito Federal, levou-se em consideração o crime de explosão, previsto no artigo 251, e aqui vejam que o que ocorreu foi que um homem, por não se conformar com o rompimento do seu namoro, foi atrás de uma mulher e, portanto, através de diversas perseguições, acabou fazendo 3 ataques com bombas industriais, né, em determinados locais. Nesse sentido, portanto, vejam que aqui estamos diante da aplicação do artigo 251 do Código Penal, mas na sua modalidade privilegiada, parágrafo 1º, porque levou-se em consideração a natureza daquela substância. Outro precedente judicial que nós estamos aqui diante é uma hipótese de aplicação da explosão culposa, onde em uma festa que foi realizada na cidade de Barbacena, acabou que alguns explosivos foram instalados de uma maneira incorreta e gerou um resultado de uma explosão culposa, causando, portanto, lesões corporais, né? E lançando pessoas, levando pessoas a serem arremessadas, né? Não houve dolo aqui, portanto, mas houve uma possibilidade de tipificação do artigo 251, parágrafo 3º, que traz a modalidade culposa de explosão. Vejam que efetivamente ocorreu a explosão para que haja a configuração dessa hipótese. E um debate que talvez seja importante estabelecer sobre o crime de explosão foi um fato público, um fato notório,
que ocorreu em 2014, quando um cinegrafista de nome Santiago Andrade acabou falecendo porque foi acertado por um rojão em uma manifestação no Rio de Janeiro, né? Vamos ver aqui uma breve reportagem para que depois possa se ter a devida reflexão sobre o caso e aí um possível debate. O tatuador Fábio Raposo chegou à delegacia acompanhado do advogado. A prisão dele foi decretada pela Justiça. Fábio é acusado de ter participado do ataque ao cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, que ficou gravemente ferido. Imagens exclusivas gravadas pelo repórter cinematográfico da TV Brasil, Gabriel Penchel, mostram Fábio entregando para outro homem a bomba caseira que atingiu Santiago Andrade. Na delegacia, Fábio, que está sendo acusado de tentativa de homicídio, confessou que entregou o explosivo. Ele prometeu colaborar com a polícia e disse que vai ajudar no reconhecimento do homem que acendeu a bomba. Fábio disse que não sabe o nome dele, mas vai colaborar com a elaboração de um retrato falado do suspeito. Está com interesse em colaborar com as investigações, então está entre ele e o advogado dele. Eles estão decidindo o que é melhor para a situação do Fábio. Na casa de Fábio, Portanto, uma sugestão de debate que pode ser estabelecido no caso em que ambos os acusados acabaram sendo denunciados por homicídio triplamente qualificado, né, com emprego de explosivo, além de terem respondido pelo crime de explosão. Então, toda aquela reflexão que já foi feita no artigo 258, se incorreria em bis in idem ou não, qual que é a posição adotada, muitas vezes pelo Ministério Público, qual que é a posição adotada por um ou outro tribunal, é importante investigar. É isso, pessoal. Pelo artigo 251, essas são as questões, as observações mais importantes, e até a próxima.